Bom dia, tudo bom, gente? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é ótimo poder estar aqui com vocês de novo, mesmo que à distância, né? Mas a gente vai poder continuar com o nosso trabalho da menor forma possível. Vou pedir a colaboração de vocês também, nesse sentido de, através de um canal que a gente vai ter aí, a gente poder trocar informações e vocês irem dando aí, fazendo alguns comentários sobre como que a coisa está funcionando e sobre dúvidas que vocês possivelmente possam ter, tá bom? Vocês vão perceber que todos os slides eles têm um númerozinho no lado direito, na parte de baixo. Então, conforme você for assistindo a aula, se você ficar com dúvida em algum slide, você vai anotando isso, que em algum momento a gente vai poder tirar essas dúvidas com vocês aí, tá bom? Como é que vai funcionar? Tem aula que a gente vai abordar mais a teoria, né? Conteúdos novos. Tem aula que a gente vai abordar mais a aplicação dessa teoria, exercícios, né? Mas toda aula, ela sempre, mesmo que ela seja de teoria, ela vem acompanhada de algum exercício, né? De algumas atividades de exemplo, para vocês irem entendendo o que a gente está fazendo, tá bom? E vai anotando então o slide e qualquer dúvida que você tenha. Vai anotando isso no papel direitinho. Qualquer coisa você sabe que esse vídeo está gravado, você pode voltar, você pode rever ele. Então isso é um facilitador, tá bom? Nessa nossa primeira aula, eu quis fazer uma revisão dos conteúdos, né? Até porque a gente ficou aí já um tempinho, né, sem estar junto, para você revisar, para todo mundo poder revisar essa parte inicial que nós vimos de vetores, tá bom? Combinado? Então vamos lá então. A nossa intro. E a primeira coisa que a gente precisa relembrar é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial, ok? A grandeza escalar é aquela que basta você falar o valor da grandeza, basta você falar a unidade e todo mundo todo mundo vai compreender bem, né? Todo mundo vai entender sobre essa grandeza. Então, por exemplo, em grandezas escalares, eu estou mostrando para vocês aqui como exemplo o quê? Densidade, massa, energia, distância, área, volume, são alguns exemplos de grandezas escalares. Vou pegar aquelas que nós já estudamos que são mais conhecidas, né? Por exemplo, massa. Se você quer saber a massa de um objeto, se você pergunta para alguém qual é a massa do objeto, o que a pessoa vai responder? Por exemplo, 20 quilogramas, 200 gramas, 500 quilogramas. Então você repara que quando a pessoa fala sobre essa grandeza, ela coloca o valor, coloca a unidade e a gente entende perfeitamente bem. A temperatura. Você vai ler para saber, em algum lugar, no clima-tempo, para saber qual vai ser a temperatura, como é que vai ser o tempo no dia seguinte. E aí você lê que a máxima vai ser de 32 graus Celsius. Ou então que a máxima vai ser de 20 graus Celsius. Você já sabe se no dia seguinte vai estar quente ou vai estar frio. Então, são grandezas chamadas grandezas escalares. Você fala o valor, você fala a unidade e todo mundo entende bem. Você não precisa falar mais nada sobre isso. Agora, há grandezas que além do valor e além da unidade, você precisa dar mais algumas informações. Por exemplo, deslocamento, a velocidade, aceleração, força e quantidade de movimento é mais para frente. Mas essas quatro que eu apresento inicialmente, deslocamento, velocidade, aceleração e força, são grandezas que vocês já ouviram falar, já trabalharam. Então, a velocidade, por exemplo, de um carro, você precisa dizer qual é o valor da velocidade, qual é a unidade e também a direção e sentido, para ficar bem claro sobre o que é a velocidade, o que representa a velocidade desse carro. Porque você tem que dizer qual é a direção que você está indo, você tem que dizer qual é o sentido. Então, grandezas vetoriais, que a gente está começando a trabalhar agora, são grandezas que, além do valor, além da unidade, você precisa também dizer qual é a direção e sentido. Legal? Combinado? Então vamos seguir. Essa pergunta é uma pergunta que eu fiz em sala para vocês, lembra? Quando é que dois vetores são iguais? Primeiro, vamos relembrar quais são as características de um vetor. O vetor ele tem sempre três características. É o módulo, que tem a ver com o tamanho dele, é a direção e é o sentido. Então essas são as três grandezas, são as três características do vetor.
o módulo, que é o tamanho, a direção e o sentido. Sandro, lembra pra gente aí o que é direção e sentido, qual é a diferença? Bom, a física trabalha muito com duas direções, que é a direção horizontal e a direção vertical. Na direção horizontal, você tem sempre dois sentidos, porque você pode ter da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Na direção vertical, você tem dois sentidos também. Pode ser de baixo para cima e de cima para baixo. Então, cada direção, ela tem dois sentidos. Então, na horizontal, você pode ir para a direita e pode ir para a esquerda, e na vertical você pode ir para cima e você pode ir para baixo. Então, tendo uma direção, você sempre nessa direção você tem dois sentidos, né? Quer dizer, o sentido é a orientação que você toma dentro, né, dessa direção. E quando que os dois vetores então vão ser considerados iguais? Quando eles tiverem o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, toda vez que você tem dois vetores que eles têm o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido, eles são considerados vetores iguais. Legal? Todas as três características precisam ser iguais, não esquece isso, tá bom? Então, quando eu perguntar para vocês, galera, esses dois vetores são iguais? Você não pode olhar só o valor. Você tem que olhar o valor, a direção e o sentido. Combinado? Perguntei alguma coisa sobre grandezas vetoriais, pedindo para vocês compararem. Vocês têm que responder primeiro essas três perguntas. Se o tamanho, a direção e o sentido são iguais. Então, por exemplo, olha esses três vetores aqui. O vetor A, o vetor B e o vetor C. O vetor A e o vetor B, eles são paralelos. Isso quer dizer que eles vão ter a mesma direção. Eles têm o mesmo tamanho, mas eles têm sentidos diferentes. Você repara que o A está para cima e o B está para baixo. Então, esses dois vetores, A e B, eles não são iguais. Porque, embora tenham o mesmo tamanho, embora tenha a mesma direção, mas os sentidos são diferentes. Então, eu não posso dizer que os vetores são iguais. O vetor C, ele tem tamanho, direção e sentido diferente dos vetores A e B. Então, nessa tela aqui, nenhum dos três vetores, eles são iguais, ok? Então, esses vetores aí não são iguais. Então, aí, ó, erramos aí, ó. Isso aí é o Pokémon GO, né, gente? Eu botei isso aqui, meu filho que gosta de jogar. Acabou que eu instalei no meu celular, de vez em quando eu fico caçando Pokémon com ele. Você vai, lança a Pokébolazinha, lá erramos. Então, quer dizer, aqui eu não tenho vetores iguais. Vamos ver na próxima tela. A e B. Opa, aqui já melhorou um pouco. Olha lá, A e B têm mesma direção, porque eles são paralelos. Eles têm mesmo sentido, os dois vetores são para a direita, mas eles não têm o mesmo tamanho. Você vê que um aqui tem um quadradão, dois, três, quatro quadradões. O outro tem um quadradão, dois, três quadradões. Então eles não têm o mesmo módulo. Então você não pode dizer que esses dois vetores são iguais. Combinado? Então aqui mais uma vez nós erramos também. Não, aqui a gente até acertou o bichinho, que eu não sei que Pokémon é esse. Mas ele deu um beijinho no ombro ali e escapou. Então esses vetores também não são iguais. Olha só, A e B. Mesma direção, mesmo tamanho, mas sentidos diferentes. Então você vê que, por enquanto, nós não vimos nenhum vetor que módulo, direção e sentido fossem exatamente iguais para a gente poder falar que esses vetores são iguais. Legal? Então esse aí, infelizmente, também nós erramos. Esse é o tal do Pikachu, eu acho. Pikachu é sinistro de conseguir. Eu consegui alguns aí porque teve um dia que teve uma festa e aí meu filho avisou e tinha um monte de Pikachu por aí. Vamos ver. Opa, chegamos. Agora sim, acho que a gente consegue acertar. Repara que os vetores A e B, eles têm o mesmo tamanho, têm a mesma direção e têm o mesmo sentido. Então, esses vetores A e B, nós podemos dizer que eles são iguais, tá certo? Isso parece bobeira, parece simples, mas não é. Isso é extremamente perigoso. Essa concepção de que quando dois vetores são iguais, eles têm as três características iguais, isso vai ser essencial para o que a gente vai trabalhar daqui a pouco, para a chamada cinemática vetorial. Isso vai fazer muita diferença, tá bom? Então, legal. Então, olha essa tartaruguinha, por exemplo, aí. Ela está se deslocando para a direita. Se você olhar embaixo, você vai ver que em cada
1 segundo ela percorre 10 centímetros, tá vendo? Em cada 1 segundo ela percorre 10 centímetros. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade dela é de 10 centímetros por segundo. Em cada 1 segundo ela percorre 10 centímetros, certo? Você está vendo que essa velocidade é para a direita? Então a gente pode melhorar isso aí. Então eu posso dizer que essa tartaruguinha tem a velocidade de módulo 10 centímetros por segundo. Direção horizontal. Sentido da esquerda para a direita. Então tá vendo? Uma coisa é você falar que o valor da velocidade é de 10 centímetros por segundo. Outra coisa é você falar direção e falar sentido. Isso aí complementa e te dá todas as características da velocidade. Ok? Agora olha o sistema de cima. A tartaruguinha de cima, ela também está viajando em cada 1 segundo 10 centímetros. 1 segundo 10 centímetros. Então, qual é a velocidade da tartaruguinha de cima? Bom, o módulo, 10 centímetros por segundo, é igual à tartaruguinha de baixo. A direção, horizontal, é igual à da tartaruguinha de baixo. E o sentido? É da direita para a esquerda. Então, se alguém perguntar para vocês, olha só, a velocidade dessas duas tartarugas é igual? Não, elas não são iguais, porque elas têm o mesmo valor, elas têm a mesma direção e elas não têm o mesmo sentido. Então, o fato de não ter o mesmo sentido quebrou a corrente. Então, eu não posso dizer que as velocidades são iguais. Pô, Sandro, mas olha só, 10 centímetros por segundo, 10 centímetros por segundo. É igual o valor da velocidade, sim, o valor. Então, por exemplo, quando você está no automóvel lá, sua mãe está dirigindo, seu pai está dirigindo, você está lá no carona, você olha para o painel e o painel está marcando lá 30 quilômetros por hora, você ali só está vendo uma das características da velocidade, que é o valor dela. Agora, você não sabe qual é a direção e sentido do que vocês estão viajando, do rumo de vocês. Se você quiser saber a sua velocidade dentro de um carro, além do velocímetro, você precisa colocar o quê? Uma bússola no painel. Porque se o painel tiver uma bússola, aí você sabe qual é a tua direção, se você está indo para norte, noroeste, sudoeste, sudeste, e você sabe qual é o teu sentido. Então, é porque no dia a dia é diferente do que a gente está fazendo aqui na física. A física a gente tem que ter alguns cuidados por causa do referencial, tá bom? Então essas duas tartarugas, elas não têm a mesma velocidade. Por quê? Porque uma das características é diferente, que é o sentido, tá bom? Agora é claro, cuidado. E se eu perguntar para vocês assim, gente, olha essas duas tartarugas. O valor da velocidade é igual? A resposta é sim. A direção da velocidade é igual? A resposta é sim. O sentido é igual? A resposta é não. Por isso que se eu perguntar a velocidade é igual, porque quando eu falo em velocidade, eu tenho que responder sobre as três características. A velocidade só vai ser igual se tiver mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Legal? Vamos seguir. Então olha esse movimento aí. Vamos supor esse carrinho aqui do quadrinho de cima que está como referência. Vamos supor que eu esteja usando esse referencial, adotando esse referencial. Para a direita é positivo. Então esse carrinho aqui ele tem uma velocidade positiva, ok? Então quando eu olho aqui embaixo, esse caminhão reboque e essa van, o caminhão reboque verde e a van vermelha, eles estão viajando no mesmo sentido, para a direita. Então o valor da velocidade é igual, né? O sinal da velocidade, desculpa, o sinal da velocidade é igual. O valor pode ser diferente. Quando a gente olha aqui para baixo, esse reboque verde está andando para a direita. A van vermelha está andando para a esquerda. Então essas velocidades elas têm sentidos diferentes. Os sinais vão ser diferentes, ok? Então, voltando aqui, para movimentos com sentidos diferentes, usamos velocidades com sinais contrários. Então é como se na situação da tartaruguinha, se estamos considerando que para a direita é positivo, é como se a tartaruguinha de baixo tivesse uma velocidade positiva e a tartaruguinha de cima tivesse uma velocidade negativa. Legal? Combinado? Seguindo.
Bom, nós já vimos como é que somamos vetores, né? Dois métodos, método do polígono e método do paralelogramo. Vamos relembrar aqui. Eu tenho esses dois vetores A e B. Repara que o vetor A ele é um pouquinho menor do que o vetor B. O vetor B está na horizontal, para a direita, e o vetor A está um pouquinho inclinado. Como é que a gente faz para somar esses dois vetores pelo método do polígono? Desenhe o primeiro vetor, respeitando o tamanho, direção e sentido. Aí você vai pegar o vetor B e vai encaixar no vetor A, quer dizer, a origem do vetor B vai ficar no finalzinho, na extremidade do vetor A, e depois você desenha o vetor soma. O vetor soma ele começa onde? Lá na origem do A. Então o vetor soma ele vai começar aqui, na origem do A, e ele vai até a extremidade do B. Vamos ver como é que ele vai ficar. Tá lá, esse é o vetor soma. Então aqui eu estou somando dois vetores pelo método do polígono, que é bastante eficiente. É bem legal a gente trabalhar com o método do polígono, ok? Então olha, ó, você tem o vetor U, você tem o vetor V, e aqui você tem o vetor soma que vai da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Então tem um gifzinho aí para depois você olhar com calma e relembrar essa construção, tá bom? Você pode somar 3 vetores, você pode somar 4 vetores, você pode somar quantos vetores você quiser. É só colocando um depois do outro. Origem na extremidade, origem na extremidade. E assim depois no final você vai ter o seu vetor soma. Da origem do primeiro até a extremidade do último, tá bom? E aí nós vimos aí, relembrando aí a regra do paralelogramo, né? Na regra do paralelogramo, os vetores eles têm que ter a mesma origem. Lembra que eu fiz no quadro? Coloca um ponto. Aí partindo dessa origem você desenha o vetor A. Partindo dessa origem você desenha o vetor B. E aí você vai fechar o seu paralelogramo. E quem vai ser o vetor soma? É o vetor que vai da origem do primeiro até a extremidade do último vetor. Legal? Então você tem regra do polígono e regra do paralelogramo para essa soma de vetores, tá bom? Ah, lembra que tem uma formulazinha, né, para a regra do paralelogramo. Porque quando você vai somar vetores, basicamente podem acontecer três coisas. Primeira coisa, esses vetores podem ter a mesma direção. E aí é maravilhoso, gente. Daqui a pouco eu vou mostrar um aplicativo para vocês, que vocês vão poder fazer o download para o computador de vocês, e vocês vão poder treinar tudo isso, tá bom? É muito legal mesmo. E é gratuito, a gente pode usar à vontade. Então, primeira coisa, quando os vetores tiverem a mesma direção. Vetores com mesma direção é muito fácil somar, porque ou você vai somar os valores ou você vai subtrair. Vetores perpendiculares. Também é relativamente simples, porque você lembra o que acontece quando você tem vetores perpendiculares com ângulo de 90 graus? A gente usa o teorema de Pitágoras, que é fácil, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então a gente sempre, o vetor soma vai ser a hipotenusa. E a gente vai ter os catetos, que são os vetores que ele vai estar pedindo para somar. Agora, se o ângulo for diferente de 90 graus, é que a gente tem que tomar cuidado. Então olha aqui esses vetores A e B aqui, ó. O vetor A e o vetor B, eles têm um ângulo alfa entre eles que não é de 90 graus. Então, quando a gente for calcular essa resultante, a gente vai usar aqui a versão da lei dos cossenos que está aqui embaixo. Quer dizer, a resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, quer dizer, quem é A e B? É o tamanho do vetor A, é o tamanho do vetor B. Mais duas vezes o vetor A, o valor do A, o valor do B, vezes o cosseno do ângulo alfa. Lembrando que o ângulo alfa, quais são os valores que normalmente aparecem? Vou beber água aqui para molhar a garganta. Normalmente ele coloca ângulo de 30, 45 e 60, ok? Porque são os ângulos que a gente conhece. Os suplementares a ele. O que é o suplementar, por exemplo, o ângulo de 30? É o ângulo de 150, porque 150 mais 30 é 180. Então o cosseno de 30 é menos o cosseno de 150. O cosseno de 60 menos o cosseno de 120. O cosseno de 45 menos o cosseno de 135. Então esses são os ângulos que normalmente ele vai usar. 30, 45, 60 e, se os vetores estiverem, né, formando um ângulo obtuso, ele pode dar o 120, o 150
ou 135 para você calcular, tá certo? Esse é o aplicativo que a gente vai usar. Você vai fazer o seguinte, você vai lá para o Google e vai digitar isso lá no Google, PHET, que é o FET, ok? Quando você digitar lá o FET, você vai lá na parte de cima, tem escrito lá simulações, ensino, pesquisa, acessibilidade. Aqui você pode ter tem um íconezinho que você pode até fazer o seu login, né? Nesse site. E aí, quando você for aqui em simulações e você clicar, você vai ver que vai abrir uma aba lá com simulações de matemática, de física, de química, de biologia. Então, tem uma série de simulações interessantes que a gente vai usar bastante por aqui. Qual é a que eu quero que quando você tiver tempo for fazer os exercícios, inclusive lá você pode simular. Quando eu pedir para você somar, por exemplo, um vetor de 5 com um vetor de 7, formando um determinado ângulo, o vetor soma, calcular o vetor soma, lá ele faz isso para a gente. Então você pode fazer a continha antes, fazer a construção, ver quanto vai dar e depois ir no FET conferir, para ver se está certinho o que você fez. E aí você vai ver lá na física que um dos primeiros que aparece é isso aqui, ó, adição de vetores. E aí você pode fazer o download só desse aqui para o teu computador. Ou você pode abrir direto na internet e pode interagir com ele na internet. Isso aqui você pode fazer de boa, tá bom? Então, eu vou deixar para a gente usar esse simulador na nossa próxima aula, tá bom? Eu vou resolver um problema com vocês sobre soma vetorial. Então vamos lá. Dados vetores A, B e C, representados na figura, em que cada quadrícula apresenta lado correspondente a uma unidade de medida, é correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo. Bom, cada quadrícula dessa aqui, uma unidade, uma unidade, uma unidade, uma unidade. Ok? Então, uma malha quadriculada, que cada uma delas tem uma unidade, tá certo? Então, ele quer a resultante desses três vetores, A, B e C. E aí tem aqui os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos tentar fazer essa simulação aqui. Então, olha, ele quer somar o vetor A com o vetor B com o vetor C. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer, gente? Vamos pegar o vetor A. Vamos desenhar o vetor A, respeitando, tá? A direção horizontal, o sentido para a esquerda, e tá vendo aqui que ele tem uma, duas, três unidades? Então, olha aqui, ó, uma, duas, três unidades. Então, ele tem 3 unidades para a direita. Depois nós vamos inserir o vetor. Ih, cara, a minha assistente do Google falou alguma coisa aqui. Já desliguei já. Agora vamos inserir o vetor B. Olha o vetor B como é que ele é, gente. Ele está inclinadinho aqui, tá vendo? Aqui, ó, para sudeste. Então vamos inserir o vetor B. Olha lá, ó, respeitei, tá vendo? O desenho aqui do vetor B está exatamente igual aqui. Agora vamos colocar o vetor C encaixado no B. Ó, duas para a direita, duas para cima. Então o C vai começar aqui, duas para a direita, duas para cima, vai vir até aqui. Olha lá, ó. Esse é o vetor C. Então aí eu representei o A, depois eu encaixei o B nele, depois eu encaixei o C. Onde é que é o vetor soma? Vamos relembrar. O vetor soma ele tem que começar na origem do vetor A e ele vai até a extremidade do vetor C, que foi o que eu comecei por último. Então, olha onde é que vai ficar o vetor soma. Olha lá, em amarelo. Então, repara que eu coloquei o vetor A, depois o B, depois o C, e com isso eu tenho o vetor soma, ok? Então, fazer essa construção, e nós já fizemos isso em sala, com a malha quadriculada, é bem simples, porque você tem os tamanhos, você tem lá a direção, você vai ter como orientação o número de quadradinhos que você tem para a direita e para a esquerda, tá certo? Agora, qual é o tamanho desse vetor S, gente? Porque a gente tem que responder para ele qual é o tamanho do vetor. Esse vetor, se você perceber, ele tem exatamente, o tamanho dele é um lado do quadrado. Então, uma unidade. Então a resposta é, qual é o módulo quando você soma esses três vetores? O módulo é de uma unidade. Então quando a gente volta lá, na pergunta, aqui ó, a resposta seria a letra A, ok? Porque ele quer a resultante tem que módulo? O módulo é o tamanho do vetor, tá certo?
Então, o módulo é de uma unidade. Aí você pode falar assim, pô, Sandro, mas ficou esquisito, né? Um vetor passando por cima do outro. Eu pensei em colocar os vetores em outra ordem para isso não acontecer. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, por quê? Porque vale a propriedade comutativa. Então, você pode trocar. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. A mais B é igual a mais B. É igual a B mais A, né? Então não tem problema nenhum. Então vamos tentar fazer de outra maneira aqui para ver se a construção vai ficar mais agradável para vocês. Vou colocar o A. E agora, antes de colocar o B, eu vou colocar o C, tá? Olha o C como é que ele está aqui. Vou encaixar o C. Olha lá. E agora eu vou colocar o B. Você está vendo que o B ele vai vir daqui para cá, né? Ele está inclinadinho aqui para sudeste. Olha o B. E olha como é que vai ficar o vetor soma. Da origem do A até a extremidade do B. Então o vetor soma ele vai estar aqui. Olha lá, amarelinho da mesma maneira. Você vê que dependente de você colocar A mais B mais C ou A mais C mais B, o resultado foi o mesmo, ok? O vetor S, ele é vertical, a direção dele, o sentido é para cima e o módulo uma unidade, tá certo? Então, quando você for fazer soma de vetores, somar mais de um vetor, somar 3, 4 vetores, não importa a ordem que você vai encaixando os vetores, porque no final a soma vai ter sempre o mesmo valor. Combinado? Outro exemplo. Um homem caminha sobre uma superfície plana, a partir de um ponto A, 4 metros para o norte e 3 metros para o leste. 4 para o norte, 3 para o leste. Qual é a distância entre a posição final do homem e o ponto A? O ponto A é o ponto que ele estava inicialmente, né? Então, coloquei aí uma rosa dos ventos para a gente se orientar. Lembrando que ele primeiro caminhou 4 metros para o norte. Então, fiz o desenhozinho do vetor. 4 metros, né? Ali, no caso, vai ficar vertical e para cima. Estou respeitando aqui o norte, tá vendo? Ó? Vertical e para cima, 4 metros. E depois ele andou 3 metros para leste. Olha o leste aqui, ó. Horizontal para a direita. Então, olha os 3 metros ali. Então, ele quer que você calcule a distância entre a posição inicial que o homem estava, né? O ponto A e a posição que o homem está. Então, a gente tem que saber que distância é essa aqui, ó. É perpendicular, né, gente? Esse ângulo é de 90 graus, porque a direção norte e a direção leste formam um ângulo de 90 graus. Então, essa é a distância que a gente tem que calcular. Eu representei isso como um vetor. Esse vetor ele tem um nome, que a gente vai ver com calma depois, é chamado vetor deslocamento, ok? Quer dizer, ele saiu desse ponto A, ele foi para o ponto... Minha assistente está com algum distúrbio hoje, gente, espera aí. Essa assistente, eu gosto da assistente do Google, porque esse negócio de inteligência artificial, a gente tem que ficar ligado nisso, porque isso vai começar a entrar muito na vida da gente, né? Inclusive, a gente pode ter uma aula de inteligência artificial qualquer dia desse. Vou preparar uma aula de inteligência artificial para vocês, ok? Se vocês acharem legal o tema inteligência artificial para aula de física, então já é uma coisa para vocês colocarem aí. Ok? Nas observações, Sandro, olha aí, a galera da turma quer ter aula de inteligência artificial. Que aí eu preparo uma aula de inteligência artificial. Eu li muito sobre inteligência artificial, é bem legal. Porque vocês já vão utilizar muito isso na vida de vocês, tá bom? Bom, então como é que a gente vai calcular o tamanho desse vetor aqui? Esse é o nosso querido Pitágoras, olha lá, ó, desenhozinho do Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E aqui tem um facilitador, né, gente? Qual é o facilitador? Esse triângulo é um triângulo pitagórico. Um cateto mede 4, o outro cateto mede 3, e a hipotenusa eu tenho certeza que você já sabe quanto vale. A hipotenusa vale 5. Confere? Ah, Sandra, eu não entendi como é que você achou esse 5, eu não decoro isso. Bom, aí você vai colocar no teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, chama a hipotenusa de D, de x, vai ser igual a 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. 16 mais 9, 25. Então, se a hipotenusa ao quadrado é 25, é porque a hipotenusa tem que valer 5. É muito comum aparecer triângulo pitagórico aqui. Ah, se eu souber a resposta direta, pode colocar? Claro que pode, não tem problema. Mas se não souber, você faz a conta utilizando o teorema de Pitágoras e vai aparecer aí.
Tá certo? Beleza. É isso, gente. O que nós vamos ver na nossa próxima aula? Será que a gente pode dividir um vetor? Essa é uma pergunta que a gente vai responder na próxima aula. E na próxima aula também, eu vou dar um tempinho para você instalar aquele aplicativo, lembra o FET? Tenta instalar o FET, vou voltar lá, aqui ó. Tenta instalar o FET e começar a mexer um pouquinho com ele. Porque na próxima aula eu começo a trabalhando com FET, e depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente divide vetor. Inclusive lá no FET a gente vai ver legal como é que funciona essa coisa de dividir o vetor, de fazer a decomposição de um vetor em dois eixos, tá bom? Gente, é isso aí. Legal ter ficado com vocês aqui e na próxima aula a gente continua, tá bom? Grande abraço para vocês.